Então, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Uma caixa decorativa utiliza duas lâmpadas pequenas, L1 6 volts e 9 watts e L2 12 volts e 18 watts. Então ele deu a tensão e a potência delas, ligadas em série a uma bateria de tensão VQR. Um fio resistivo QR de 48 centímetros está ligado em paralelo à bateria. 5 pontos A, B, C, e D e E dividem o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. O circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Um dos terminais P está ligado ao fio entre as duas lâmpadas. O outro terminal S está livre e será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá a mudança na tensão a qual as lâmpadas será submetida. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis. A figura ilustra esse circuito. Então tá aí, ó, as duas lâmpadas, a fonte de tensão e esse fio resistivo. E ele pergunta, né, ó, em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétrica fornecida. Gente, eu vou tirar um print aqui desse circuito e vou levar para um lugar que a gente tem espaço para pensar nisso aqui, tá? Olha só. Deixa eu pegar uma folha nova aqui e vou anotar aqui em cima os dados que ele deu, né? Ele falou assim, ó, que a lâmpada L1, as especificações dela são 6 volts e 9 watts. Enquanto a lâmpada L2 são 12 volts e 18 watts, tá? E aí, ele quer saber onde que a gente vai conectar esse fio S aqui nesse fio, ó, que eu passei o azul em cima, para que essas lâmpadas continuem funcionando, né, como se elas estivessem nessa especificação original delas. O que ele diz? Que esse fio QR aqui, que é esse fio aqui, ele é resistivo. Então, quando eu ligar esse fio PS ali, eu vou estar ajustando qual é o resistor que está em paralelo com L1 ou com L2. Basicamente, o que a gente vai estar fazendo é fazendo com que a lâmpada L1... Deixa eu fazer aqui um desenhozinho, ó. Deixa eu pensar um negócio aqui nesse desenho. Na verdade, eu vou copiar um pedaço dessa imagem aqui, ó. Vou duplicar ela. E aí fica mais bonitinho, quer ver? Vou duplicar ela. Vou tirar essa parte de baixo do circuito. Deixar só as lâmpadas. Olha só. Basicamente, o que a gente precisa? Ó, vai ter um resistor aqui em paralelo com a lâmpada L1, que chega lá no ponto P. Ó. E vai ter um outro resistor em paralelo com a lâmpada L2. Também vai estar ligado aqui, ó, no mesmo ponto P. Então, aqui está o S, ó, PS, né? Não era S lá que estava? Para essas lâmpadas continuarem submetidas à mesma tensão e terem a mesma potência, a gente precisa pensar nas relações entre essas resistências aqui. Porque, de acordo com o ponto que eu ligar isso aqui, ó, de acordo com a segunda lei de Ohm, a gente vai estar mudando a resistência do lado esquerdo e direito do fio. Vocês lembram da equação da segunda lei de Ohm? A famosa equação da segunda lei de Ohm. Eu ia falar o macete que o povo fala dela, mas eu não posso falar isso aqui não. O que ela diz? Ó, que quanto maior o comprimento do fio, maior é a resistência dele. Então, por exemplo, se eu ligar aqui no ponto A, o que acontece? Eu vou ter uma certa resistência para o lado esquerdo e uma certa resistência para o lado direito, que são proporcionais ao comprimento do fio. Para essas lâmpadas aqui, ó, continuarem submetidas à mesma diferença de potencial, o que a gente tem que pensar? Que essa lâmpada aqui tem uma resistência R e essa aqui tem uma resistência 2R. Como que eu sei disso?
Porque nós temos que uma é 6 volts com 9 watts e a outra é o dobro. Então, as resistências de uma para a outra também são o dobro. Logo, as resistências em paralelo com cada uma delas também tem que ser o dobro uma da outra. Então, se aqui for uma resistência R', aqui tem que ser 2R', para continuar mantendo a mesma tensão para cada uma das lâmpadas. Se eu colocar resistores em paralelo com elas, eu tenho que colocar eles proporcionais a essa diferença entre elas. Se aqui eu dobrei para lá, de cá eu tenho que dobrar também. Como a única coisa que altera a resistência desses resistores que estão em paralelo com as lâmpadas, que basicamente é aquele fio, é o comprimento dele, porque eu vou, de acordo com a posição aqui, mudar a resistência desse fio, a gente tem que colocar aqui, ó, conectar aqui, 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 aqui ou aqui, de maneira que para a esquerda fique metade do comprimento da direita. E onde que dá certo isso? No ponto B, porque vai ficar aqui, ó, vai ficar aqui um pedaço, 2 pedaços, e para a direita fica 1, 2, 3, 4 pedaços. Pegaram a ideia, gente? É uma questão que não tem conta para fazer, mas tem que analisar a fórmula. Então, quando a gente liga no ponto B, ó, liga aqui no ponto B, nós temos que fica 2 pedacinhos para a esquerda, 4 para a direita, e isso faz, então, com que nós tenhamos essa relação respeitada. Se aqui é R e aqui é 2R, aqui embaixo tem que manter a mesma proporção. Então, é letra B, tá? Letra B. Questão muito, muito, muito difícil essa. Ter esse pensamento lá na hora. Eu confesso, sem vergonha nenhuma, eu gastei um tempão nessa questão. Eu acertei ela, mas eu fiquei olhando ela e pensando, velho, o que eu vou fazer aqui? E aí, demorou um tempo para eu sair dela. Porque, assim, a maioria... Gente, eu trabalho com isso há 12 anos, né, com física. Então, a maioria das questões, maioria não, todas as questões praticamente, eu sento ali e já vou resolvendo. Essa aqui eu precisei parar e olhar ela uns 5 minutos, 10, sei lá. Tá? Então, ela realmente exigiu um raciocínio diferente aí do que a gente está acostumado.